O fogo que não se apaga. A história do avivamento da Rua Azusa. Relatos de curas e o legado pentecostal. No coração de Los Angeles, em um modesto prédio que antes servira como estábulo e igreja metodista episcopal africana, irrompeu em 1906, um dos movimentos espirituais mais influentes e transformadores da história do cristianismo moderno. O avivamento da Rua Azusa. Liderado por William J. Seymour, um pregador afro-americano filho de ex-escravos. Este avivamento de 3 anos não apenas quebrou barreiras raciais e sociais em uma América profundamente segregada, mas também deu origem ao movimento pentecostal global, que hoje conta com centenas de milhões de adeptos. Marcado por manifestações do Espírito Santo, incluindo o falar em línguas, glossolalia, e notáveis relatos de curas divinas, o avivamento da Rua Azusa redefiniu a paisagem da fé cristã no século XX e além. O início do fogo, de Houston a Los Angeles. A fagulha do avivamento começou a se acender antes mesmo dos acontecimentos em Los Angeles. William J. Seymour, 1870-1922. Um homem humilde e cego de um olho devido à varíola na infância, foi profundamente influenciado pelos ensinamentos de Charles F. Parham, 1873-1929, um pregador de santidade que acreditava que o falar em línguas era a evidência bíblica do batismo no Espírito Santo. Em 1905, Seymour frequentou a escola bíblica de Parham em Houston, Texas, embora as leis de segregação o forçassem a ouvir as aulas do corredor. No início de 1906, Seymour foi convidado para pregar em uma pequena igreja do movimento de santidade em Los Angeles. Sua mensagem sobre o batismo no Espírito Santo, evidenciado pelo falar em línguas, não foi bem recebida pela liderança da igreja, que o expulsou no primeiro dia. Sem desanimar, Seymour continuou a pregar em reuniões de oração na casa de Edward Lee e posteriormente na casa de Richard e Ruth Asbury, na rua Bonnie Bray, 214. Foi na casa dos Asbury que, em 9 de abril de 1906, após um período de intensa oração e jejum, Edward Lee e outros 6 começaram a falar em línguas. A notícia se espalhou como fogo, atraindo multidões de todas as raças e classes sociais. A varanda da casa dos Asbury chegou a desabar com o peso das pessoas, forçando o grupo a procurar um lugar maior. A missão de fé apostólica na Rua Azusa, 312. Eles encontraram um prédio abandonado na Rua Azusa, 312, e o reformaram para abrigar a crescente congregação, nomeando-o de Missão de Fé Apostólica. A partir de meados de abril de 1906, os cultos na Rua Azusa aconteciam diariamente, muitas vezes se estendendo por horas, dia e noite. O ambiente era caracterizado pela espontaneidade e pela ausência de uma liturgia formal. Os bancos eram simples tábuas de madeira, e o púlpito, 2 caixas de sapato pregadas uma sobre a outra. O que mais chocava e ao mesmo tempo atraía observadores era a diversidade racial e a unidade demonstrada nos cultos. Em uma época de intensa segregação, negros, brancos, hispânicos e asiáticos adoravam juntos, ombro a ombro. Mulheres também desempenhavam papéis de liderança significativos, algo raro na época. Frank Bartleman, 1871-1936, um evangelista e cronista do avivamento, escreveu: "A linha de cor foi lavada pelo sangue de Cristo." Relatos de curas milagrosas. As curas divinas eram uma marca central do avivamento da Rua Azusa e um dos principais atrativos para as multidões que ali afluíam. Jornais da época, incluindo o The Apostolic Faith, publicado pela própria missão e distribuído gratuitamente para dezenas de milhares de pessoas, estavam repletos de testemunhos de curas. Embora muitos relatos sejam anônimos ou transmitidos por testemunhas oculares como Bartleman, alguns detalhes emergiram, pintando um quadro vívido do que os participantes acreditavam ser a intervenção direta de Deus. Relatos notáveis incluem a cura de inválidos. Um dos relatos mais emblemáticos é a parede do salão principal que ficou coberta de muletas, bengalas, aparelhos ortopédicos e outros dispositivos médicos descartados por pessoas que alegavam ter sido curadas. Esta galeria de troféus silenciosa
servia como um poderoso testemunho para os recém-chegados. Cura da cegueira e surdez. Testemunhas oculares afirmavam ter visto pessoas cegas recuperarem a visão e surdos ouvirem pela primeira vez após a oração. Doenças graves erradicadas. Há relatos de pessoas curadas de doenças graves e incuráveis na época, como tuberculose e câncer. Um jovem foi examinado por um médico que confirmou que seus pulmões, antes consumidos pela tuberculose, estavam sãos após as orações na missão. Membros restaurados. Um dos testemunhos publicados no The Apostolic Faith falava de uma menina com tuberculose óssea, que andava de muletas e foi instantaneamente curada, começando a pular e correr. A mulher que não andava há 32 anos. Um relato específico menciona uma jovem que, após ser batizada no Espírito Santo em um culto noturno, sentiu-se compelida a orar por uma senhora que não andava há 32 anos. A senhora foi curada e começou a andar. A crença era de que a mesma fé que levava à salvação e ao batismo no Espírito Santo era suficiente para trazer a cura física. As curas não eram vistas como um espetáculo, mas como uma consequência natural da presença e do poder de Deus. As igrejas que surgiram do avivamento. O avivamento da Rua Azusa não foi um evento isolado, mas o epicentro de um terremoto espiritual que se espalhou pelo mundo. Pessoas de todos os Estados Unidos e de outras nações visitaram a missão para pegar o fogo e levá-lo para suas casas e igrejas. Missionários foram enviados a partir da Rua Azusa, e o jornal The Apostolic Faith alcançou leitores em todos os continentes. Este movimento deu origem a dezenas de denominações pentecostais. Entre as principais igrejas que traçam suas raízes diretas ou indiretas ao avivamento da Rua Azusa estão: Assembleias de Deus, Assemblies of God, a maior denominação pentecostal do mundo, formada em 1914, em Hot Springs, Arkansas, por igrejas que foram influenciadas pelos acontecimentos da Rua Azusa. Igreja de Deus em Cristo, Church of God in Christ. Uma das maiores denominações predominantemente afro-americanas nos Estados Unidos, seu fundador, Charles H. Mason, visitou Azusa e foi batizado no Espírito Santo, levando a experiência de volta para sua igreja. Igreja do Evangelho Quadrangular, International Church of the Foursquare Gospel. Fundada por Amy Semple McPherson, uma evangelista de renome mundial que foi profundamente influenciada pelo pentecostalismo que emanou de Azusa. Congregação Cristã no Brasil. Fundada pelo missionário ítalo-americano Luigi Francescon, que visitou a missão em Chicago, que por sua vez havia recebido a mensagem pentecostal de participantes de Azusa. Igreja Presbiteriana Renovada e outras denominações renovadas. Muitas igrejas de tradições históricas, batistas, presbiterianas, metodistas, experimentaram movimentos de renovação carismática no século XX que foram teologicamente influenciados pelo pentecostalismo nascido em Azusa. Os principais integrantes, vidas e legados. O avivamento da Rua Azusa foi um movimento popular, mas algumas figuras foram instrumentais em seu início e propagação. William J. Seymour, 1870-1922. O líder e pastor da Missão de Fé Apostólica. Conhecido por sua humildade, muitas vezes mantinha a cabeça dentro de uma caixa de sapatos durante os cultos, para que a atenção se voltasse para Deus e não para ele. Após o auge do avivamento, 1906-1909, a frequência na missão diminuiu. Seymour continuou a pastorear a congregação até sua morte por um ataque cardíaco em 28 de setembro de 1922, em Los Angeles. Sua esposa, Jenny Evans Moore Seymour, 1872-1936, que também era uma participante ativa e pregadora no avivamento, assumiu a liderança da igreja até 1931. Nenhum dos principais integrantes do avivamento está vivo hoje. Frank Bartleman, 1871-1936, um evangelista itinerante e escritor cujo diário e artigos forneceram um dos relatos mais detalhados e apaixonados do avivamento. Seu livro, How Pentecost Came to Los Angeles, Como o Pentecostes Chegou a Los Angeles, é uma fonte primária crucial para a história do movimento.
Bartleman não era um líder fixo na missão, mas um participante e observador ativo que ajudou a contextualizar e divulgar os eventos. Ele morreu em Los Angeles. Charles F. Parham, 1873-1929. Embora não tenha sido um participante direto do auge do avivamento em Azusa, Parham foi o mentor teológico de Seymour. Sua relação com o avivamento tornou-se tensa. Ao visitar a missão em 1906, Parham ficou escandalizado com a mistura racial e o que considerou manifestações emocionais desordenadas, criticando publicamente Seymour. Isso marcou uma ruptura entre os dois. Parham morreu em Baxter Springs, Kansas. Lucy Farrell, 1851-1911. Sobrinha do famoso abolicionista Frederick Douglass, Farrell foi a governanta de Charles Parham e uma figura crucial na introdução de Seymour à experiência do falar em línguas. Ela foi uma das primeiras a ter essa experiência em Houston e depois viajou para Los Angeles, onde seu ministério de imposição de mãos foi associado ao batismo no Espírito Santo de muitas pessoas. Farrell faleceu no Texas. O avivamento da Rua Azusa foi um momento decisivo, uma confluência de anseio espiritual, humildade e uma crença radical no poder de Deus para transformar vidas, curar corpos e transcender as barreiras humanas de raça e classe. Seu legado não está apenas nas milhões de vidas tocadas pelo movimento pentecostal e carismático ao redor do mundo, mas na contínua busca por uma fé vibrante e experimental, marcada pela presença transformadora do Espírito Santo.